No coração pulsante de Lisboa, onde o Tejo sussurra segredos antigos às pedras do Chiado, o martelo do juiz ecoou como um trovão. Senhoras e senhores do júri, proclamou a voz trêmula de Ana, os olhos fixos no vazio da sala de audiências, eu juro que não traí ninguém. Mas o amor que eu guardei por anos, ele me traiu primeiro. As palavras pairaram no ar úmido, carregadas de sal das lágrimas que não caíam, e Maria, sentada à mesa da defesa, sentiu o peito apertar como se o fado de Amália Rodrigues lhe rasgasse a alma. Era o dia em que tudo desmoronaria ou renasceria. Maria Santos ergueu-se devagar, o tecido do seu fato escuro roçando contra a pele como um lembrete da armadura que vestia todos os dias. Aos 35 anos, era uma das advogadas mais respeitadas de Lisboa, conhecida por defender os fracos contra os poderosos nos corredores labirínticos do Tribunal da Relação. Mas ali, naquele instante, não era a Maria implacável das negociações acaloradas no Rocio, nem a que bebia vinho do Douro em noites solitárias no Bairro Alto, contemplando as luzes tremuluzentes do Tejo. Era a Maria de 20 anos atrás, a estudante de Direito na Universidade de Lisboa que roubara olhares furtivos para Ana Costa nas aulas de processo penal. Ana. A palavra ecoava na mente de Maria como uma melodia de fado, melancólica e irresistível. Elas haviam sido colegas inseparáveis naqueles anos de juventude efervescente, quando Lisboa pulsava com a energia da Revolução Democrática ainda fresca na memória coletiva. Ana, com seus cachos castanhos selvagens e olhos verdes que pareciam capturar a luz do Atlântico, era a alma livre da dupla, sonhadora, sempre rabiscando poemas em guardanapos de cafés no Chiado, sonhando em ser jornalista para desvendar as injustiças do mundo. Maria, por outro lado, era a âncora, meticulosa, com cabelos pretos lisos presos em coques impecáveis, devorando códigos e jurisprudências como se fossem romances proibidos. O cruz nascera sutilmente, como o nevoeiro que se ergue do Tejo ao amanhecer. Um toque acidental na biblioteca da universidade, um riso compartilhado sobre um professor pomposo, uma caminhada noturna pelas ruelas de Alfama onde o eco de guitarras portuguesas as envolvia. Maria nunca confessara. Como poderia? Na Portugal dos anos 90, onde o casamento gay ainda era um sussurro nos salões de Lisboa e as famílias católicas teciam teias de expectativas invisíveis, admitir um amor assim era como desafiar o próprio destino. Ana partira para o Porto após a formatura, perseguindo histórias em redações agitadas, enquanto Maria ficara, construindo uma carreira que a isolava em torres de ivório jurídico. Agora, 2 décadas depois, o destino os reunira novamente, não em um café romântico com pastéis de nata quentes, mas naquela sala de tribunal fria, com painéis de madeira escura que cheiravam a história e a poeira. Ana enfrentava uma acusação devastadora, difamação e violação de confidencialidade. Como jornalista freelance no Porto, ela publicara uma série de artigos no Jornal Público sobre corrupção em uma construtora lisboeta, Almeida e Filhos, que devastava patrimónios históricos no bairro da Moraria. Mas o artigo final revelara ligações pessoais, um affaire entre o dono, Rui Almeida, e a própria Ana, anos atrás, que ele usara para chantageá-la. Rui, um homem de 50 anos com ar de fidalgo decadente, contra-atacara com um processo bilionário, alegando que Ana inventara mentiras para vingar um coração partido. Maria aceitara o caso por um capricho do destino, ou assim dissera a si mesma. Uma amiga comum, a editora de Ana, ligara em pânico. Só tu podes salvá-la, Maria. Ela confia em ti. Confia. A palavra doía. Elas não se falavam há 15 anos, desde uma briga boba sobre ambições divergentes em uma festa de formatura regada a vinho verde. Mas ao ver o dossiê, com fotos de Ana envelhecida pela luta, linhas suaves ao redor dos olhos, um sorriso ainda radiante em entrevistas antigas, Maria soubera que não podia recusar. Merda, Ana, murmurou Maria para si mesma enquanto organizava os papéis na mesa de mogno polido.
O júri, composto por lisboetas comuns, um pescador do cais do Sodré, uma dona de casa de Belém, um bancário do Lumiar, observava com curiosidade mista a ceticismo. O procurador, um homem magro de bigode grisalho chamado Vasco Mendes, sorria como um tubarão do Tejo. A acusada não só difamou o réu, declarara na abertura, mas traiu a confiança de uma nação que valoriza a honra acima de tudo. Portugal não tolera mentirosos. Ana, vestida em um casaco simples de lã cinzenta que realçava sua palidez, sentou-se ao lado de Maria. O cheiro dela, lavanda misturada ao sal marinho do Porto, invadiu os sentidos de Maria, despertando memórias adormecidas. Obrigada por vir, sussurrou Ana, a voz rouca como o lamento de um violão de fado. Eu não sabia para quem mais ligar. Maria engoliu em seco, os dedos tamborilando no bloco de notas. Eu cuido de ti, Ana. Como sempre. As palavras saíram mais ternas do que pretendia e por um segundo seus olhares se cruzaram, um abismo de anos, pontes de arrependimentos. O julgamento prosseguiu com a lentidão de um cortejo de santos em Alfama. Testemunhas desfilaram, funcionários da construtora jurando lealdade a Rui, que se apresentava como vítima de uma mulher despeitada. Ela me usou, declarou ele do estrado, os olhos úmidos de crocodilo, e agora quer destruir-me por capricho. O júri murmurava, influenciado pela retórica patriarcal que ainda ecoava nas veias de uma sociedade em transição. Maria contra-argumentava com precisão cirúrgica, citando artigos da Constituição Portuguesa de 1976, que protegia a liberdade de expressão como pilar da democracia pós-Salazar. Meu cliente não traiu ninguém, ribombava ela, a voz ecoando pelas colunas de mármore. Ela expôs a verdade, a ganância que devora nossas raízes culturais, os azulejos partidos nas fachadas da moraria para erguer torres de betão sem alma. Invocava imagens vívidas, o lamento das velhas varandas tombando, o cheiro de sardinhas assadas misturado ao pó de demolição, o espírito de Camões chorando pela pátria vendida. Mas sob a superfície jurídica, o conflito fervia. Ana tremia ao lado dela, as mãos frias entrelaçadas. Ele me ameaçou, Maria. Dizia que contaria a todos sobre nós. Nós? O coração de Maria parou. Sobre o quê? Ana baixou os olhos, as pestanas úmidas. Sobre o que quase fomos. Aquela noite no Porto, lembra? Depois da formatura. Eu bebi demais vinho do Dão, e tu? Tu me beijaste sob as luzes do Douro. A memória irrompeu como uma onda do Atlântico, a ponte de Dom Luís I iluminada, o vinho tinto nos lábios de Ana, o beijo roubado em um beco estreito, urgente e puro como o primeiro amor. Elas haviam parado ali, aterrorizadas pelo abismo que se abria, família, sociedade, o peso da tradição católica que via o amor entre mulheres como pecado mortal. Eu fugi, confessou Ana agora, a voz um fio. E tu me deixaste ir. Maria sentiu o chão tremer. Como poderia defender Ana sem defender a si mesma? O crush, enterrado sob camadas de casos ganhos e noites vazias, ressurgia como um fado proibido. Mas o tribunal não perdoava fraquezas. Foco, disse Maria, apertando a mão de Ana sob a mesa, um toque elétrico, como o primeiro raio de sol em Belém. Enquanto o dia se arrastava, com pausas para café forte e pastéis de nata trazidos por uma secretária compassiva, Maria tecia sua estratégia. Descobrira, em noites insones na sua casa em Alcântara, com vista para o estuário, que Rui não era só um predador corporativo. Tinha ligações com políticos do PSD, favores trocados em jantares no Casino Estoril. Provas, e-mails hackeados por um whistleblower anónimo, depósitos bancários suspeitos no Banco de Portugal. Vou derrubá-lo, prometeu Maria a Ana durante o intervalo, os olhos flamejando como as fogueiras de São João no Porto.
Ana sorriu pela primeira vez, um sorriso frágil como renda de Viana do Castelo. Tu sempre foste a minha heroína, Maria. Mesmo quando eu era tola o suficiente para te magoar. O ar entre elas crepitava, carregado de possibilidades não ditas. Mas o sino do tribunal soou, chamando-as de volta à batalha. Naquele primeiro dia, Maria apresentou as primeiras testemunhas, uma historiadora da moraria, com sotaque carregado de saudade, que chorou ao descrever as demolições como um estupro à alma de Lisboa. O júri inclinava-se, tocado pela humanidade por trás dos fatos frios. Vasco Mendes objetava furiosamente, mas Maria dançava verbalmente como uma fadista no bairro Alto, desviando golpes com graça portuguesa. Ao fim da sessão, enquanto o sol poente tingia o Tejo de laranja, Maria e Ana saíram juntas para o ar livre. As ruas de Lisboa as envolviam, vendedores de castanhas assadas, o tilintar de elétricos subindo a colina, o aroma de bacalhau à brás de uma tasca próxima. Vamos comer algo? Sugeriu Ana, hesitante. Maria assentiu, o coração batendo ao ritmo de um tango invisível. Sentaram-se em um terraço no Largo do Carmo, sob a sombra de plátanos centenários, pedindo bifanas e cerveja Sagres. Ali, entre mordidas e goles, as barreiras ruíam. Ana falou do Porto, as noites chuvosas escrevendo artigos sobre os taleiros de Gaia, o vazio deixado por Maria como um buraco no peito. Eu casei, sabes? Com um tipo decente, mas... era como viver em tons de cinzento. Divorciei-me há 2 anos. E tu? Aqueles rumores de um noivo advogado. Maria riu, amarga. Rumores. A família pressiona, a sociedade espera. Mas eu? Eu construí muralhas. Os olhos delas se encontraram novamente, e o silêncio disse o que as palavras não ousavam. O crush, adormecido, acordava, não como fogo, mas como brasa eterna, aquecida pela brisa do Tejo. Mas o amanhã traria tormentas. Rui, alertado pelos espiões nos corredores do poder, preparava uma armadilha, uma testemunha surpresa, um antigo amante de Ana que juraria mentiras para manchar sua credibilidade. A traição viria, não de fora, mas de dentro, um amigo comum seduzido por promessas de Rui. Enquanto Lisboa adormecia sob estrelas indiferentes, Maria velava, sabendo que proteger Ana significava expor o próprio coração. E no amor, como na justiça portuguesa, a verdade era uma lâmina de 2 gumes. O segundo dia do julgamento amanheceu com uma garoa fina, típica do inverno lisboeta, que molhava as calçadas de basalto como lágrimas de um céu compassivo. Maria acordou cedo em seu apartamento em Alcântara, o som distante dos guinchos do Tejo misturando-se ao aroma de café coado na cafeteira antiga herdada da avó Minhota. Vestiu-se com determinação, saia lápis preta, blusa de seda branca, um colar de filigrana de Gondomar que tilintava como um talismã. Hoje eu luto não só por ti, mas por nós, murmurou ao espelho, os olhos castanhos refletindo uma vulnerabilidade rara. No tribunal, a tensão era palpável, como o ar antes de uma tempestade no Cabo da Roca. Ana chegara primeiro, trazendo um buquê de flores silvestres do mercado da Ribeira, um gesto de gratidão silenciosa. Para a minha defensora favorita, disse, entregando-as com um sorriso tímido. Maria sentiu o rubor subir, mas escondeu atrás de um beijo casto na bochecha, um gesto que, em Portugal, era saudação e segredo ao mesmo tempo. Vasco Mendes abriu com veneno, apresentou a testemunha surpresa, um homem de meia-idade chamado João, ex-colega de redação de Ana no Porto. A acusada é conhecida por manipular fatos para vinganças pessoais, declarou ele, o bigode tremendo de falsa indignação. João subiu ao estrado, os olhos evasivos, e jurou que Ana fabricara histórias sobre Rui para encobrir seu próprio roubo de documentos confidenciais. Ela me pediu para mentir, mentiu ele, a voz ecoando como um eco falso nas paredes de azulejos desbotados.
O júri ofegou, e Maria viu o pânico nos olhos de Ana, puro, como de uma criança perdida nas festas de São João. Era a traição anunciada. João, outrora amigo leal nas noites de copos no solar do vinho do Porto, fora comprado por Rui com uma oferta irrecusável, um cargo na construtora, estabilidade para sua família em tempos de crise econômica. A Portugal pós-Troika, com seus fantasmas da austeridade, tornava os homens fracos para a ganância. Maria ergueu-se como uma leoa de Mondego, o coração martelando. Senhor Mendes, isso é uma farsa. Peça ao tribunal que verifique os registros telefónicos. Mas o juiz, um homem idoso de Setúbal com sotaque salgado, hesitou. Provas, doutora Santos. Mostre-me provas. Maria engoliu o pânico, sabendo que as evidências estavam em seu laptop criptografadas, gravações de chamadas onde João confessava o suborno a um informante. No recesso, no corredor estreito cheirando a papel velho e suor ansioso, Ana desabou contra a parede. Ele era como um irmão, Maria. Como pôde? Lágrimas escorriam agora, traçando caminhos no pólen das flores que ainda segurava. Maria puxou-a para um abraço impulsivo, os corpos colidindo em um refúgio proibido. SHH, eu sei. A traição corta mais fundo que qualquer espada de D. Afonso Henriques. Mas eu vou virar isso. Elas se separaram devagar, os rostos próximos demais, o fôlego de Ana roçando os lábios de Maria como uma promessa. Por um instante, o mundo parou, o tribunal, Lisboa, o Tejo, e só existia aquele calor, aquele quase beijo que pairava como névoa. Eu sinto tanto a tua falta, sussurrou Ana. Maria tocou sua face, o polegar limpando uma lágrima. Então não me deixes ir outra vez. A sessão recomeçou com Maria no ataque. Apresentou as gravações, obtidas legalmente via mandado, e o júri ouviu a voz trêmula de João. Rui prometeu tudo. Mas eu sinto-me um Judas. O salão irrompeu em murmúrios, e Vasco Mendes empalideceu, objetando inutilmente. Isso é irrelevante, gritou, mas o juiz permitiu, citando o artigo 205 do Código de Processo Penal, a verdade prevalece sobre a forma. Enquanto o dia avançava, Maria construiu sua narrativa como uma tapeçaria lentejana, fios de corrupção entrelaçados com a resiliência de Ana. Chamou peritos forenses que analisaram os e-mails de Rui, revelando transferências para offshores nas Ilhas dos Açores. Não é vingança, concluiu Maria, voltando-se para o júri com olhos que imploravam como uma prece na sede de Lisboa. É justiça, pela moraria, pelas mulheres que ousam falar, pela Portugal que sonhamos após o 25 de Abril. Ana observava da mesa, o peito inchando de admiração. Em seus anos como jornalista, cobrira escândalos de todo tipo, dos incêndios no Pinhal de Leiria à imigração jovem para o estrangeiro, mas nunca vira Maria assim, feroz, vulnerável, uma fadista das palavras que cantava a defesa com a alma exposta. O crush, que outrora fora um sussurro, agora rugia como o mar em ericeira. Ao fim do dia, com o sol rompendo as nuvens sobre o castelo de São Jorge, elas caminharam pelo terreiro do Paço. O Tejo brilhava, barcos de pesca dançando na água e vendedores de amendoins torrados enchiam o ar de nostalgia. Quero-te contar tudo, disse Ana, parando junto à estátua de D. José I sobre o Rui. Foi um erro, um vazio que eu preenchi para esquecer-te. Mas ele descobriu sobre nós, sobre aquele beijo, e usou contra mim. Maria parou, o vento agitando seu cabelo. Ele sabe? Ana assentiu, os olhos baixos. Ameaçou contar à minha família, à redação. No Porto ainda há olhares tortos para mulheres como nós. A confissão pairou, pesada como o sino da Basílica dos Mártires. Maria pegou sua mão, entrelaçando os dedos abertamente, desafiando os passantes indiferentes. Então que conte. Eu estou aqui. Nós estamos aqui.
Naquela noite, Maria convidou Ana para jantar em sua casa, um cozido à portuguesa, receita da mãe de Évora, com grão de bico e enchidos defumados. A cozinha pequena, com azulejos de cenas pastoris, encheu-se de vapor e risos. Sentadas à mesa de carvalho, com velas tremeluzindo como estrelas caídas, elas reviveram o passado, as aulas na Faculdade de Direito, onde Ana roubava apuntes de Maria, as viagens de elétrico até Cascais, sonhando com liberdades impossíveis. Eu tinha medo, admitiu Maria, servindo mais vinho tinto de Alentejo. Medo de te perder para o mundo, de ser a vilã na história da tua família conservadora. Ana estendeu a mão sobre a mesa, traçando os nós dos dedos de Maria. E eu? Eu fugi porque te amava demais para suportar a metade de um amor. O ar crepitou e Maria inclinou-se, os lábios roçando os de Ana em um beijo suave, cheio de anos reprimidos, não paixão carnal, mas uma comunhão de almas, como o abraço de duas oliveiras antigas no Alentejo. Mas a euforia foi breve. Um telefonema noturno, o informante de Maria fora intimidado, provas perdidas em um acidente no arquivo. Rui contra-atacava e o terceiro dia prometia ser o ápice da tormenta. Enquanto Ana adormecia no sofá, enrolada em um cobertor de lã serrana, Maria velava a janela, o Tejo negro refletindo suas dúvidas. Proteger o amor significava arriscar tudo, carreira, reputação, o frágil equilíbrio de uma sociedade que, apesar das marchas do orgulho em Lisboa, ainda sussurrava julgamentos nas sombras. No escuro, Maria sussurrou para o rio, se a justiça falhar, que o amor prevaleça. Mas o amanhecer traria não só luz, mas a lâmina da traição final. A garoa da véspera transformara-se em sol tímido quando Maria e Ana entraram no tribunal na manhã do terceiro dia, o ar carregado de expectativa como de uma tourada em moita. Lisboa acordava devagar, o cheiro de pão quente das padarias no Chiado misturava-se ao burburinho de turistas no arco da Rua Augusta, mas dentro daquelas paredes de justiça, o tempo esticava como queijo de serpa. Maria carregava uma pasta repleta de novos documentos, depoimentos de moradores da moraria, coletados na véspera por estagiários devotados, que pintavam Rui como um tirano moderno, demolindo não só tijolos, mas sonhos. Ana, revigorada pelo beijo da noite anterior, caminhava com postura ereta, os cachos domados em um rabo de cavalo solto. Hoje eu falo, disse ela a Maria no elevador rangente. Não como vítima, mas como mulher que escolheu a verdade. Maria sorriu, orgulhosa, mas o estômago revirava. O beijo fora um portal, para um mundo onde elas podiam ser sem máscaras, mas o tribunal era um labirinto de minos, e Rui esperava no centro. Vasco Mendes iniciou com brutalidade, exibiu fotos granuladas de Ana e Rui em um jantar anos atrás, no restaurante Panorama do Hotel Sheraton, com vistas hipnóticas para o Tejo. Veja, júri, uma relação íntima negada pela acusada para encobrir mentiras. O salão sibilou e Ana enrijeceu, as unhas cravando na palma. Maria objetou, irrelevante e difamatório. O passado pessoal não anula fatos públicos. Mas o dano estava feito. O júri, influenciado por tabloides sensacionalistas como o Correio da Manhã, inclinava-se para o drama. Então veio o golpe, uma carta anónima lida por Mendes com deleite sádico. Caros juízes, Ana Costa mentiu sobre tudo. Eu fui sua amante secreta e sei que ela forjou provas. Assinada por uma amiga traída. Maria reconheceu a caligrafia, era de Sofia, a melhor amiga de Ana no Porto, seduzida por promessas de Rui em uma rede de traições. Sofia, outrora confidente das noites de confidências sobre amores não correspondidos, agora virava a faca por inveja e desespero financeiro. Ana ofegou, o rosto esbranquiçando como cal de óbidos. Sofia. Não. Lágrimas quentes rolaram e Maria sentiu o ódio ferver não só por Rui, mas pela fragilidade humana que transformava irmãs em inimigas.
Eu cuido disto, prometeu Maria, erguendo-se para o contra-interrogatório. Chamou Sofia ao estrado, uma mulher de 38 anos com olheiras profundas e um casaco poído que cheirava a chuva portuense. Por que mente, senhora Ferreira? Perguntou Maria, a voz calma como dor em calmaria. Sofia gaguejou, os olhos dardejando para Rui na plateia. Ela me abandonou. Eu precisei de dinheiro. Maria avançou, produzindo cheques bancários traçados até a construtora. Suborno, não vingança. E esta carta? Digitada em um computador da Almeida e Filhos. O júri murmurou, o vento virando como folhas de sobreiro no Alentejo. Mas o verdadeiro drama veio quando Ana subiu ao estrado. Eu juro pela Virgem de Fátima, começou, a voz firme apesar do tremor, que amei Rui uma vez, um erro de juventude, como tantos em noites de vinho no Porto. Mas quando descobri sua corrupção, não foi por ciúme. Foi pela minha terra, pela Portugal que cantamos em fados de Amália, estranha forma de vida. Citou versos, o salão silenciando em reverência cultural. Eu perdi amigos, como Sofia, porque o poder corrompe. Mas ganhei algo maior, a verdade. Seus olhos procuraram Maria e ali, sob o olhar impassível do juiz, o crase rompeu em confissão. E há alguém aqui, continuou Ana, a voz embargada, que me ensinou o que é amor verdadeiro. Maria Santos, minha colega de juventude, minha defensora agora. Ela me beijou uma vez, há 20 anos, e eu fugi por medo. Mas hoje, eu digo, eu a amo. E esse amor me deu coragem para enfrentar isto. O salão explodiu em sussurros, escândalo, empatia, choque. O juiz bateu o martelo, ordenando silêncio, mas o dano, ou a bênção, estava feito. Maria, paralisada à mesa, sentiu o mundo girar, orgulho, terror, uma onda de afeto que a afogava como marés em Nazaré. Vasco Mendes riu, sarcástico, melodrama. Isso prova instabilidade emocional. Mas Maria rebateu, chamando-a de homofobia velada, contrária ao artigo 13 da Constituição, igualdade sem distinção de orientação sexual. O intervalo foi caótico. No corredor, repórteres do Diário de Notícias espremiam-se como sardinhas em lata, flash cegando. Ana e Maria refugiaram-se em uma sala adjacente, as portas trancadas. Desculpa, soluçou Ana, caindo nos braços de Maria. Eu não aguentei mais esconder. Maria embalou, os lábios pressionando a testa dela. Não peças. Tu foste corajosa. Como Sofia de Melbreiner, o medo é o que mais pesa. Elas compartilharam um abraço prolongado, corpos colados em consolo mútuo, o coração de Maria batendo contra o de Ana como tambores de uma morna cabo-verdiana adotada em Lisboa. Não era luxúria, mas uma âncora, o reconhecimento de que o amor delas, tecelado em fios de saudade portuguesa, resistia às tormentas. A tarde trouxe reviravoltas. Maria apresentou o whistleblower, um engenheiro da construtora que confessou as demolições ilegais, lágrimas nos olhos ao descrever como matavam a história da moraria para lucro. O júri, tocado pela humanidade, mães pensando em filhas, pais em legados, começava a inclinar-se. Rui, suado na plateia, sussurrava furiosamente ao seu advogado, mas o castelo desmoronava. Ao pôr do sol, elas saíram para o largo de São Domingos, onde o aroma de frango assado de uma tasquinha as atraiu. Sentadas em um banco de ferro forjado, com pombos bicando migalhas, Ana entrelaçou os dedos nos de Maria. Se perdermos, eu fujo contigo para os Açores. Ilhas de névoa e liberdade. Maria riu, beijando sua mão. Nós não perdemos. O amor é a nossa vitória. Mas na penumbra da noite, enquanto Ana dormia em Alcântara, Maria recebeu uma mensagem anônima. Cuidado!
Rui sabe do vosso segredo. Amanhã ele usa. A traição final pairava como o sino da meia-noite em Belém, anunciando o clímax. O quarto dia raiou com um céu de safira sobre Lisboa, o Tejo reluzindo como safira líquida sob o sol de dezembro, mas no tribunal as sombras alongavam-se como dedos acusadores. Maria acordou com Ana ao lado, o corpo dela quente contra o seu no colchão estreito, não amantes ainda, mas companheiras de vigília, dividindo o peso da noite em conversas sussurradas sobre sonhos adiados. Quer escrever um livro sobre nós, murmurara Ana, traçando padrões invisíveis no braço de Maria. Uma história de amor que desafia os tribunais do coração. Agora, no salão de audiências, a tensão era um novelo apertado. Vasco Mendes, sentindo o vento mudar, jogou sua última carta, chamou Rui ao estrado para testemunho final. O homem subiu com pose de matador, terno cinzento impecável, anel de sinete reluzindo como um selo de nobreza falsa. A acusada me seduziu, proclamou, a voz oleosa como azeite transmontano. E quando eu a rejeitei, ela inventou esta aberração. Ouvi de fontes que ela e a doutora Santos têm uma relação imprópria. Um escândalo que mancha esta corte. O júri agitou-se, olhares desviando para Maria e Ana. O juiz franziu a testa, batendo o martelo. Controle-se, Sr. Almeida. Fatos, não fofocas. Mas o veneno infiltrara-se, evocando preconceitos latentes a Portugal rural que ainda via o amor lésbico como coisa de estrangeiros, apesar das uniões civis legalizadas em 2010. Maria ergueu-se, o sangue fervendo como vinho fervido no Natal alentejano. Objeção. Calúnia homofóbica. Exijo que o tribunal desqualifique esta testemunha. Apresentou contraprovas, gravações de Rui ameaçando Ana, obtidas via perito digital, onde ele zombava: a tua maricas de advogada não te salvará. O salão arfou e o juiz, um homem de princípios forjados na Revolução dos Cravos, ordenou: retire-se, Sr. Almeida. Sua credibilidade está comprometida. Rui desceu, roxo de fúria, mas o verdadeiro caos veio com a réplica de Mendes. Exibiu uma foto antiga, tirada por detetives pagos, Maria e Ana abraçadas na noite anterior, no terreiro do Paço, sob as luzes do Império Perdido. Veja, conluio pessoal. A defensora está comprometida. O flash da traição iluminou o rosto de Maria, alguém as seguira, um espião de Rui infiltrado em círculos jurídicos. Ana apertou a mão de Maria sob a mesa, um âncora silenciosa. Não negues, sussurrou. Nós somos verdadeiras. Maria assentiu, voltando-se para o juiz com dignidade de rainha de Alfama. Sim, eu amo a minha cliente. Mas isso não invalida a defesa, fortalece-a. Como essa de Queiroz escreveu em Os Maias, o amor é o que nos humaniza, não o que nos condena. Citou jurisprudência recente, um caso do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, incorporado ao direito português, protegendo advogados em relações pessoais. O júri, diversificado como a tapeçaria de Macau, jovens ativistas LGBTQ mais misturados a idosos tradicionais, absorvia as palavras. Uma mulher de Cascais enxugou uma lágrima, um homem de Loures assentiu, recordando talvez uma filha escondida. Maria prosseguiu, tecendo o fechamento. Esta não é só uma batalha por Ana Costa. É pela liberdade de expressão que nos libertou do Estado Novo, pela igualdade que marchamos no Rossio em 1999, pelo amor que floresce nos jardins de Monsanto apesar das sombras. Enquanto falava, flashbacks invadiam a juventude delas, caminhadas pelo aqueduto das águas livres, sonhando com uma Portugal inclusiva. O crush revelado não era fraqueza, mas força, um testemunho vivo de que o coração português, marcado pela saudade, anseia por redenção.
O juiz concedeu recesso, e no jardim interno do tribunal, um oásis de laranjeiras e bancos de pedra, Maria e Ana colapsaram em um abraço. Ele quase nos quebrou, soluçou Ana. Maria beijou sua têmpora, o sal das lágrimas nos lábios. Mas nós somos como o Tejo, curvamo-nos, mas não quebramos. Ali, sob o sol filtrado pelas folhas, compartilharam um beijo mais profundo, lento, exploratório, cheio de promessas. Não era o clímax físico, mas emocional, o reconhecimento de que o amor delas era uma revolução quieta, como a de 1974. A tarde trouxe testemunhas finais, moradores da moraria, com sotaques carregados de gitano e fado, contando histórias de avós desalojadas, fachadas de azulejos do século XVII reduzidas em entulho. Rui roubou nossa alma, disse uma idosa, o lenço negro de luto viúvo no cabelo. O júri chorou abertamente, tocado pela veia humanista portuguesa, aquela que valoriza o povo sobre o poder, como em A Canção de Lisboa de Cotinel e Telmo. Ao entardecer, com o sino da igreja de São Roque tocando ave-marias distantes, o juiz anunciou: deliberação amanhã. A corte reconhece a complexidade emocional, mas a lei é cega ao coração. Maria e Ana saíram para o bairro alto, as ruelas vivas com guitarras e vozes de fadistas. Jantaram em uma casa de fados discreta, onde uma voz rouca cantou Grief de Marisa: ai, esta saudade que me dói tanto. Ana cantou baixinho junto, a mão na de Maria, e pela primeira vez, o futuro parecia não uma sentença, mas uma melodia. Mas na calada da noite, em Alcântara, um envelope deslizado sob a porta, provas falsas plantadas por Rui, ameaçando expor segredos familiares de Maria, o affaire breve com uma juíza, anos atrás, que poderia manchar sua carreira. A traição pessoal atingia o osso, forçando Maria a questionar: valia o amor o risco de cair? O quinto dia, o da deliberação, amanheceu com uma brisa fresca do Atlântico, carregando o sal de Cascais até o coração de Lisboa, como se o oceano conspirasse a favor da justiça. Maria mal dormira, o envelope maldito queimando em sua mente como brasas de uma fogueira de Santo António. Revelava não só seu passado com a juíza, mas insinuações sobre a mãe dela, uma viúva devota de Fátima que sonhava com netos tradicionais. Como ousam, murmurou Maria, rasgando o papel na pia, as chamas da secretária consumindo as mentiras. Ana, acordando ao som, abraçou-a por trás. Nós enfrentamos juntas. Como as irmãs Brontë, mas com sotaque lisboeta. No tribunal, o ar estava elétrico, como antes de um espetáculo no Coliseu dos Recreios. O júri retornou após horas de debate, vozes elevadas nos corredores, argumentos sobre honra, amor e corrupção e quando como debates no Parlamento pós-25 de Abril. O juiz, limpando os óculos com um lenço bordado de Vila Real, anunciou: verdito, a acusada é absolvida de todas as acusações. As provas de difamação são infundadas, ao contrário, evidenciam abuso de poder pelo réu. O salão explodiu, aplausos discretos de apoiadores, o choro aliviado de Ana caindo nos braços de Maria. Rui, na plateia, levantou-se furioso, mas guardas o escoltaram para fora, o processo criminal contra ele iniciado ali mesmo. Vasco Mendes baixou a cabeça, derrotado, enquanto repórteres corriam para deadlines no JN e no Expresso. Mas a vitória era agridoce. Fora da corte, sob o céu azul salpicado de gaivotas, um grupo de manifestantes da moraria esperava, vizinhos com cartazes Justiça para Lisboa, flores de pau branco nas mãos. Ana foi abraçada como heroína, beijada nas bochechas por estranhos que a chamavam nossa fadista da verdade. Maria observava, o peito inchado de orgulho, mas uma sombra pairava, a ameaça de Rui não acabara. Ele fugira para a Espanha, jurando vingança em mensagens anónimas. Na euforia, elas caminharam até Belém, o mosteiro dos Jerónimos erguendo-se como sentinela de glórias passadas. Compraram pastéis de nata na famosa confeitaria, o creme doce derretendo na língua como alívio.
Liberdade, disse Ana, lambuzando os lábios. E amor? Maria riu, limpando um traço de açúcar com o polegar, o toque demorando-se. Sim. Mas o nosso ainda tem batalhas. O conflito ressurgiu à noite, em uma chamada da mãe de Maria. Ouvi boatos. Filha. Essa mulher. É verdade? A voz trêmula evocava missas em Évora, crucifixos de prata, expectativas de uma vida normal. Maria, no telefone, defendeu-se com lágrimas. Mãe, o amor não é escolha, é destino, como o Tejo encontrar o mar. Ana ouvia da cozinha, o coração apertado, sabendo que a sociedade portuguesa, apesar de avanços como a lei da IVG em 2007 ou o casamento gay em 2010, ainda tecia malhas de julgamento familiar. A traição final veio disfarçada de reconciliação. Sofia, a ex-amiga, apareceu no apartamento de Alcântara, olhos inchados de remorso. Rui me pagou, mas eu devolvi. Perdoa-me, Ana. Elas a perdoaram, num gesto humanista, bebendo chá de camomila e chorando sobre memórias de noites no Porto. Mas Sofia revelou o plano de Rui, processar Maria por conflito de interesses, usando a foto do abraço como munição. O CAO trau irrompeu no dia seguinte, em uma audiência de emergência no Tribunal Constitucional. Rui, via videochamada de Madrid, acusava, elas conspiraram. Amor lésbico corrompe a justiça. O salão, lotado de advogados e ativistas do ILGA Portugal, fervia. Maria, sozinha no estrado, Ana nos bancos, mordendo o lábio, defendeu-se com fogo. Meu amor por Ana Costa é puro, como o Evangelho que nos ensina amai-vos uns aos outros. A Constituição de 1976 garante dignidade humana, artigo 1º. Rejeitem esta homofobia medieval. O juiz, uma mulher de Coimbra com ar de Sofia Loren envelhecida, sorriu sutilmente. Caso arquivado. O amor não é crime na República Portuguesa. Aplausos ribombaram e Rui foi condenado in absentia por obstrução de justiça, seus bens congelados pelo Banco de Portugal. Na celebração que se seguiu, uma festa improvisada no Bairro Alto, com fado ao vivo e vinho de colares, Ana e Maria dançaram uma valsa lenta entre desconhecidos. Tu me salvaste, sussurrou Ana, a cabeça no ombro de Maria. Não. Tu me libertaste. O beijo que veio foi público, aplaudido por uma multidão que gritava viva o amor, e quando as marchas do orgulho onde bandeiras arco-íris tremulavam como velas de barcos de Sagres. Mas o humanismo prevalecia. Maria reconectou-se com a mãe via carta, descrevendo Ana como a luz da minha vida, como o sol sobre as vinhas do Douro. A resposta veio com um rosário e uma bênção. Se te faz feliz, filha, que Deus abençoe. Ana, por sua vez, publicou um artigo final no Público. Justiça não é só lei, é coração. E o meu bate por uma mulher que me ensinou a voar. Enquanto Lisboa dormia sob lua cheia, elas passeavam pelo Tejo, mãos dadas. O conflito cedera ao afeto profundo, a traição à lealdade. O amor delas, revelado em tribunal, tornara-se farol para mulheres em todo Portugal, de trás os montes Algarve, sonhando com verdades não ditas. Meses passaram como as estações no Douro, o inverno deu lugar à primavera, com amendoeiras em flor pintando Alentejo de rosa, e o amor de Maria e Ana florescendo em ritmos gentis, tecidos na tapeçaria da vida portuguesa. O caso de Rui terminou em extradição, capturado em Barcelona, julgado em Lisboa por fraude e extorsão, sua construtora dissolvida, os terrenos da moraria devolvidos à comunidade para um museu de azulejos e memórias. Ana escreveu o prefácio do catálogo, dedicando a mulheres que ousam amar e lutar. Maria, promovida a sócia no escritório, equilibrava casos com noites de intimidade, jantares de cataplana no Algarve, fins de semana em Sintra sob neblina mística, onde castelos de contos de fadas pareciam sussurrar aprovações.
O crush, outrora segredo, era agora orgulho declarado, fotos delas no Instagram, com legendas de Fernando Pessoa, amar é grande coragem. Mas o humanismo da história residia nas cicatrizes curadas. Sofia, redimida, tornou-se colaboradora de Ana em uma série sobre corrupção no Norte, transformando traição em aliança. A mãe de Maria visitou Lisboa, abraçando Ana em uma missa na Sé, murmurando: "Tu és família agora." Até o júri se reuniu uma vez, em um piquenique no Parque Eduardo VII, trocando histórias de como o julgamento mudara visões, o pescador confessando uma irmã lésbica, a dona de casa defendendo direitos em círculos paroquiais. O CAO Trau Emocional veio em uma noite de verão, no Festival de Fado de Alfama. Sob as estrelas, com o Tejo como plateia, Ana subiu ao palco improvisado, microfone na mão trêmula. "Esta canção é para Maria", anunciou, e uma fadista idosa acompanhou em conque voz rouca narrando saudades e reencontros. Maria, na primeira fila, chorava abertamente, o coração exposto como páginas de um diário. Ao fim, Ana desceu, puxando-a para o palco em um beijo aplaudido, não dramático, mas verdadeiro, como o vinho envelhecido em adegas de Vila Nova de Gaia. A vida seguiu em ondas suaves. Ana publicou seu livro, Tejo de Segredos, um best-seller que misturava jornalismo com ficção romântica, ilustrado com fotos de azulejos partidos e reconstruídos. Maria defendeu casos pro bono para vítimas de discriminação, citando seu amor como inspiração. Elas adotaram um cão de rua, um pudengo manhoso batizado de Camões, que corria pelas praias de Comporta em invernos preguiçosos. O final não era de conto de fadas perfeito. Havia discussões sobre carreiras, visitas ao Porto para reconciliar Ana com o ex-marido por amizade, noites de insegurança quando sombras do passado sussurravam. Mas era humanamente belo, um amor maduro, enraizado na cultura portuguesa de resiliência, onde a saudade impulsiona, não paralisa. "Nós sobrevivemos ao Tribunal do Mundo", disse Maria uma manhã, vendo nascer do sol do mirador da Senhora do Monte. "Agora vivemos o nosso." Ana sorriu, entrelaçando os dedos. "E o nosso é eterno, como o Tejo." Elas desceram a colina de mãos dadas, Lisboa despertando ao redor e elétricos tilintando, vendedores de figos secos, o pulso eterno de uma nação que, devagar, abraçava todos os amores. Na justiça, como no coração, a verdade prevalecia, não com martelos, mas com sussurros de afeto. E assim, em uma Portugal de pontes e saudades, duas mulheres encontraram não só absolvição, mas redenção, no amor verdadeiro que a lei, enfim, aprendera a incluir.